Então, como eu havia falado anteriormente, nós iniciaremos um estudo na carta de Paulo aos Romanos, e por ser um material muito vasto, nós temos inúmeras compreensões acerca dela. É uma carta que influenciou quase toda a teologia cristã, e nós temos escritores que se referem e comentam Romanos desde os primeiros pais, chamados a Era Patrística, né? Século III, século IV, depois teólogos da chamada escolástica ali, né? Vamos colocar aí século 11, 12, 13, enfim, né? Santo Anselmo, São Bernardo, enfim, o próprio Santo Agostinho, é muito importante para ele, Romanos. Depois, na Reforma, a carta aos Romanos tem um impacto importantíssimo, porque é o que leva Lutero a romper com a tradicional teologia da Igreja Católica, João Calvino, Filipe Melanchthon, ou seja, nós temos inúmeros comentários aos Romanos e da carta dos Romanos na Reforma, e influencia o pensamento até hoje, né? Grandes teólogos do começo do século XX, como Emil Brunner e Karl Barth, escreveram comentários muito relevantes acerca da carta de Paulo aos Romanos, e até hoje é uma carta fascinante, e a sua teologia embasa muito do que nós presbiterianos cremos acerca da salvação, da obra de salvação de Jesus Cristo. Bom, então vamos pensar um pouquinho aqui no que isto implica. Se tem muita gente durante 2000 anos quase escrevendo acerca desta carta, nós temos muito material de referência e consulta, e muitas interpretações e divergências. Então, sendo assim, eu gostaria que você não se fixasse em A, B, C ou D. Nós vamos ter dados históricos relevantes, literários, enfim. Mas, no geral, a interpretação importa aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração. Tá? Porque é muito provável que talvez você tenha lido um comentário diferente do material que eu uso aqui, tem algum ponto que não seja perfeitamente igual. Então, isso não é importante. O importante é o que Deus fala ao teu coração através da palavra dele, e o que você achar útil desse estudo que enriqueça a tua compreensão de Romanos. Então, vamos lá. Sobre a autoria desta carta. Então, hoje a nossa aula introdutória, a nossa introdução, é importante de entender alguns aspectos antes de iniciarmos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Sobre a autoria. Não há nenhuma discordância acerca do apóstolo Paulo como autor desta carta. Ninguém discorda que Paulo escreveu, ou melhor, ditou esta carta, e ela foi escrita por um escriba, um discípulo de Paulo. Nós veremos isso depois ao final, né? Bom, que cria um ar de curiosidade em você, e você vai procurar que quem escreve a carta realmente se revela, né? No finalzinho ele fala, eu escrevi esta carta, eu subscrevo esta carta. Então, Paulo ditou, né, que era muito comum nesta época, o indivíduo ditar e ter um escriba para escrever, né, alguém que era versado em escrever. Então, o autor é Paulo, e não tem nenhuma discussão relevante acerca da autoria paulina. Foi questionado no século XVIII, século XIX, mas acabou que não pegou. Todos concordam que foi Paulo o autor desta carta. Quando ele escreveu, aí vai ter uma série de autores que datam, né? Eu estou cursando licenciatura em História, né? Estou indo para o meu penúltimo semestre, e se Deus quiser, em dezembro eu concluo minha licenciatura em História. Por isso que eu gosto muito de História, né? Você sempre me vê sempre falando de História aqui, eu estou concluindo a minha licenciatura em História, por isso que eu gosto muito de detalhe história. Então, a data da carta, ela tem divergências. Então, tem uns que vão datá-la do início do ano 50, e tem uns que vão datá-la no final do ano 50. Então, entre 50 e 60. Alguns teólogos que eu gosto vão datá-la entre 57 e 58 da era cristã, ou depois de Cristo, né? Então, lá no comecinho do século, do primeiro século, né? Na metade ali do primeiro século. Então, entre 50 e 60, um pouquinho antes de 60, um pouquinho depois de 50, fica bom para todo mundo, né? Mas alguns bons teólogos datam ela de 57, 58. Bom, o que acontece? O que estava acontecendo com Paulo quando ele escreveu esta carta? Então vamos pensar o que estava acontecendo na vida dele quando ele escreveu esta carta. Ele tinha acabado de terminar
a sua viagem missionária ali na região do mar Mediterrâneo, né? No Mediterrâneo. Ele tinha pregado e passado por algumas regiões, você vê muito em Atos, né? Essas regiões que ele passou. Então, ele tinha passado ali e concluído a sua obra. E ele tinha em mente ir para a região da Espanha e, consequentemente, ir até Roma, né? Tinha esse ideal. Mas antes ele ia cumprir uma missão. Ele fez uma grande coleta entre as igrejas dos gentios, os locais que ele passou, uma coleta financeira, dinheiro, para levar aos pobres de Jerusalém. Então, ele ia levar uma grande quantidade de dinheiro para os pobres da igreja de Jerusalém. Então, Jerusalém estava passando por um momento difícil, os cristãos, principalmente ali, devido à própria perseguição romana. Nesta época, o imperador Cláudio estava recém-morto, né? O imperador Nero tinha acabado de assumir, né? Nero assume ali por volta de 54, se eu não me engano, quando Nero assume o Império Romano. Jerusalém estava passando por um momento difícil, isso afetou os cristãos, e aí Paulo estava levando uma oferta, e estava meio preocupado, né? Porque ele era visto com uma certa desconfiança ainda em Jerusalém, como aquele que perseguiu os cristãos, e pelos que eram muito ligados à lei, né, aos judaizantes, aquela coisa, Paulo não era muito apego à tradição, mas ele ia levar esta oferta a Jerusalém. Então, era isto que Paulo estava vivendo. Paulo estava se preparando para... Tinha acabado de terminar ali no leste do Mediterrâneo a sua pregação, né, e ia para Jerusalém. Na metade do caminho, ele para em Corinto, num porto em especial, chamado Cencreia, uma cidadezinha portuária dentro da cidade de Corinto, né? Corinto era uma cidade-estado, então podia ter um vilarejo, uma cidadezinha ali. Então, um porto, o porto de Cencreia. Provavelmente hospedado na casa de Gaio. Ele vai citar isso no final da carta. Então, ele estava hospedado na casa de Gaio, ali em Cencreia, uma região portuária de Corinto, né, da região. Corinto era uma cidade-estado, né, então tinha esse status de uma cidade, mas que tinham outras cidadelas ali, cidadezinhas em volta. Importantíssimo, né, o porto de Corinto. Então, provavelmente estava hospedado na casa de Gaio. Ele tinha passado pela Macedônia, pela Acaia, pela Ilíria, né? Quem lê Atos dos Apóstolos vê, né? Era corrido a vida de Paulo. E ia fazer a sua última viagem para Jerusalém para levar esta oferta às pessoas pobres. Então, isto era o que Paulo estava vivendo. Era o que Paulo estava vivendo quando ele escreveu Romanos. Esta carta, apesar de ser uma carta, ela é um tratado, né? É um tratado de teologia, não nesses que nós temos em termos modernos, né? Mas sem sombra de dúvidas, poderia ser um ensaio, um esboço, algo assim, um tratado teológico, né? É muito completo, Romanos. Então não é uma simples carta, é um escrito como que um tratado. É uma carta com cara de estudo, com cara de aula. Em termos modernos, né? Se a gente fosse pensar em Romanos, na carta era como se fosse um estudo, uma carta-aula, uma carta-estudo. E a maneira que Paulo dita e é escrita esta carta também é muito rica literariamente. Ela traz uma série de recursos literários da chamada antiga retórica grega, né, que era a arte do discurso, a arte de discursar. Entre elas há uma habilidade, né, linguística, uma habilidade de fala, de discurso, chamado diatribe. O que era a diatribe? Era mais ou menos assim. O cidadão queria tratar de um tema, e às vezes o tema era complexo. Então ele fazia uma dissertação crítica dentro da cabeça dele sobre aquele tema. E ele criava um diálogo, mas um diálogo com uma outra pessoa que não existe. Então ele criava um interlocutor imaginário e ficava dialogando ali com aquele cara, aquele tema geralmente complexo, às vezes polêmico, né? Uma coisa, ele ia fazer uma avaliação crítica daquilo, né? Principalmente no capítulo 2 de Romanos, depois nós vamos ver essa diatribe, que era um recurso literário e de discurso importantíssimo, né?
na época em que esta carta foi escrita, esse recurso grego, nesse recurso de retórica. Então, além da beleza teológica, ela é uma carta bela enquanto estilo. Né? O estilo da carta é muito bonito, é muito didática. Então, os cristãos que leram, com certeza, tinham um conhecimento destas filosofias gregas, desses recursos retóricos, enfim. Então, é uma carta muito rica no seu estilo, muito bela também no seu estilo. Eu já disse anteriormente lá em 1 João e relembro. Lembre-se que as cartas, nesta época, eram sempre lidas em voz alta. Então, tem um quê de oralidade na carta. Então, quando o indivíduo que leu esta carta para a comunidade, muito provavelmente as comunidades, o grupo ali que leu, né, em Roma, o líder daquela igreja, o ancião ou presbítero daquela igreja, o pastor, enfim, foi à frente e leu. E era como se o próprio Paulo estivesse ali dando esta aula através da carta, dando esse estudo através desta carta. Nessa época ninguém fazia leitura em voz silenciosa, né? Se você fosse numa biblioteca nesse tempo seria uma loucura. Então, uma carta com cara de aula, com cara de estudo, tá? Então, autor Paulo, provavelmente 57, 58 depois de Cristo. Ele estava se preparando para a última viagem dele para Jerusalém. Ia levar uma oferta financeira para os pobres daquela cidade. Ele estava hospedado lá no porto de Cencreia, em Corinto, na casa de Gaio, que era amigo dele, e ele tinha feito uma boa obra evangelística ali, né, com Priscila, Áquila, enfim, o evangelho tinha sido bem aceito na igreja de Corinto, que depois iria ter alguns problemas, né, a própria igreja de Corinto. Ele estava hospedado ali, e alguma informação deve ter chego para Paulo escrever esta carta. Bom, não foi Paulo que pregou em Roma, não foi ele que iniciou a igreja cristã de Roma. Provavelmente, a tradição diz que foi Pedro, né? A tradição tem a sua base, né? Mas muito provavelmente foi um grupo de judeus cristãos que passaram ali por alguma região onde já havia essa influência do cristianismo, converteram-se e levaram isso até Roma, e pode ser que Pedro tenha ido até Roma para conhecer esta igreja, pregar, ensinar, discipulá-la, enfim. Mas fica por conta da tradição, né? A gente não tem um material muito sólido para dizer isso. Mas não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, é só isso que eu quero dar ênfase. Tá? Então vamos pensar. Para Paulo ter escrito esta carta, alguma coisa chegou até ele e ele viu esta necessidade de escrever a carta. Se lá em Gálatas, lembra que nós estudamos Gálatas na igreja, quem participou dos estudos, faltou só o capítulo 6, né? Quem estudou 1 João comigo, viu que tanto Gálatas quanto 1 João, ela passa por um problema de polêmicas, né? Então, eram cartas que tratavam de umas polêmicas, né? Iam confrontar um grupo. Agora, na igreja de Roma, muito provavelmente, era uma carta para apaziguar, era uma carta para acalmar os ânimos de uma disputa interna. Então, havia um problema interno naquela igreja e esta carta vai para apaziguar. Então, é uma carta que na antiguidade chamavam carta irênica, olha que nome bonito, irênica, para apaziguar, para resolver uma disputa interna. Então, vamos entender o que estava acontecendo na igreja de Roma. Depois que o trabalho foi iniciado em Roma, e não sabe-se quando realmente o cristianismo se iniciou ali, quando o primeiro grupo chegou, os convertidos, iniciou essa comunidade, havia muita influência dos judeus cristãos. E os judeus cristãos, por mais que fossem cristãos, judeu cristão aquele lá de procedência de Jerusalém, que foi convertido do judaísmo ao cristianismo, ele guardava ainda uma série de estilos da lei. Quanto à alimentação, não comiam os alimentos que eles julgavam impuros, eles guardavam uma série de calendários, de datas, né, de festas, de celebrações, ou seja, guardavam muita coisa da lei ainda. E esta comunidade foi muito influenciada pelos judeus cristãos. E os cristãos gentios, aqueles que não eram judeus, né, os de fala grega, de fala latina, enfim, todo aquele que não era judeu e se convertia, vinha com uma tradição muito diferente. O judeu vinha com aquela tradição do Antigo Testamento, de Deus, Yahvé, né, o eu sou e etc. Os que viam cristãos, que se convertiam gentios, vinham com muita tradição filosófica grega, romana e etc. Tá?
Então, o que aconteceu? Esse pessoal foi discipulado por esses cristãos. Então, era uma igreja que, com certeza, guardava uma tradição ainda que segurava um pouco a questão de alimento. Por exemplo, comer carne de porco era proibido. Então, provavelmente, eles passaram isso. Apesar do porco ser um cardápio não muito incomum ali na região, em Roma e etc. Mas eles guardaram isso aí. Ó, não comemos carne de porco. Vamos guardar o sábado e etc. Então, isso influenciou a comunidade. E a comunidade, até então, ia nesta aí. O que aconteceu? Em 49, mais ou menos, 49 ali, 50, 40, alguma coisa, o imperador romano, que ainda não era o Nero, o imperador chamado Cláudio, ele fez um edito que expulsou os judeus e, consequentemente, os judeus cristãos de Roma. E esse pessoal foi expulso de Roma. Então, judeu cristão, foi expulso de Roma. Mas os cristãos gentios, os cristãos que eram cidadãos romanos ou de outras regiões gregos, etc., de qualquer província romana, que não fosse da etnia judaica, não foi expulso, ele ficou ali. O que aconteceu com essa comunidade o tempo que eles ficaram sem a presença dos judeus cristãos? Eles foram abandonando essa questão do costume dos alimentos e esta guarda de datas, de dias, né, o calendário judaico. E eles acabaram desenvolvendo outros aspectos, mas deixando essa tradição da lei, do judaísmo, um pouquinho de lado, né, e seguindo uma maneira mais gentia, né, sem se preocupar muito com a questão de alimentação e guardas de dias e calendário e etc. O que aconteceu? O Cláudio morre, né? Aliás, se você estudar a história dos imperadores romanos, é uma loucura, né? Um mata o outro, envenena e mata e volta, e é uma loucura, né? Então, Cláudio acabou morrendo e o Nero assume, então. O Nero assume o Roma, né, como imperador. Aliás, Nero era doidão, né? Doidão de tudo. E à medida que o Cláudio morre, o pessoal volta, os judeus podem voltar. Parece-me que a segunda esposa de Nero, chamada Popeia, que nome bacana, né? Que era meio assim, era simpática aos judeus. Flávio José, que é um historiador da igreja, vai falar sobre isso, né? Diz que ela era meio gostava de judeu. Enfim, então essa mulher, por ser simpática a judeus, segundo Flávio Josefo, né? É o único que fala sobre isso. Nero não pegou no pé. Então esse pessoal voltou. E quando os judeus cristãos voltam para a comunidade cristã, o que eles pegam? Os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus, já não guardavam mais aquela série de costumes, de alimentação, de calendário, de coisinhas da lei. Houve um choque. Não tenha dúvida que houve um choque. Houve um problema interno naquela comunidade. Né? E agora? Vocês não guardam mais as tradições que nós ensinamos? Eles, por outro lado, talvez a compreensão, os discipulados que eles estavam, o material que eles recebiam, que chegavam de maneira oral. Mas se nós interpretarmos a partir disso, não precisa. Isso gerou um problema na igreja. Quando isso chega a Paulo, que a igreja estava passando por essa situação, por essa dificuldade, então ele elabora um dos mais belos escritos do Novo Testamento, um grande tratado sobre o plano, a obra de Jesus Cristo, sobre pecado, sobre salvação, sobre perdão, sobre prática, enfim, e envia aquela igreja, envia aquela comunidade em Roma. Alguns autores vão interpretar lá dentro da carta de Romanos, quando Paulo fala dos cristãos fracos e dos cristãos fortes, faz menção a esse grupo, como os cristãos fracos, os judaizantes, aqueles que ainda têm necessidade de guardar os velhos hábitos da lei, restrição alimentar, guardar o sábado, dias e tal. E os cristãos fortes, aqueles que não tinham problema com isso, que não se preocupavam com guardar sábados e outras datas, que comiam qualquer comida e etc. É uma interpretação bem bacana e quando nós chegarmos lá, trataremos com maior abundância de detalhes. Tá? Mas só para você entender o que estava acontecendo nesta igreja, o que leva Paulo a escrever esta carta. E por fim, né, o que estava acontecendo em Roma quando esta carta foi escrita. Então, Nero tinha assumido o império, como nós vemos na história, Nero, ao mesmo tempo que foi amado pelo povo romano, outra hora foi odiado, ele
teve bons conselhos no início do seu império. Ele iniciou o governo muito novo, tinha só 16 anos quando ele assume o império, né? Roma, o Nero, e depois ele começa a ter uma série de problemas. Ele investe muito em questão do comércio, expande um pouco, faz bastante show, né? Era um cara bem populistão. Aliás, um dos passatempos preferidos dele era colocar cristãos para serem mortos no Coliseu. Então, ao mesmo tempo em que parece que essa esposa Popé tinha simpatia por judeu, por cristão ele não tinha absolutamente nenhuma. Foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Aliás, alguns historiadores vão dizer que quando há fogo em Roma, né, que Nero botou fogo propositalmente em Roma e culpou os cristãos. A história crítica vai questionar se realmente aconteceu, se foi isso mesmo, etc. Mas já que é para pôr fogo, vamos dizer que foi Nero que botou fogo e culpou os cristãos para persegui-los e ele queria reconstruir a cidade a seu molde. O Nero era tão maluco que ele mandou matar a própria mãe dele. Você acredita nisso? O Nero era tão doido que mandou matar a própria mãe dele, porque ele achava que a mãe dele iria conspirar, mandar matá-lo para colocar outro para ser imperador. Que não era muito estranho, que a mãe de Nero não era nenhuma santa. Aliás, a história política dos governadores, dos imperadores romanos, é uma maluquice sem precedentes, né? Mas veja, então os cristãos estavam sendo perseguidos nesta época. O imperador não era simpático, ele estava matando os cristãos, martirizando os cristãos nas arenas, no Coliseu. Então, apesar dessa rixa, dessa disputa, a igreja estava sofrendo uma pressão e uma perseguição. Você já viu um medo eminente de morte. Então, isso também vai permear um pouco algumas páginas de Romanos, que vai ficar claro para a gente assim que chegarmos nos capítulos e nos versículos que falam sobre isso. Outra coisa, é a capital do mundo, né? Roma é a capital do mundo. Então, um número gigantesco de habitantes, muitas filosofias, ideologias, grupos e etc. Ou seja, havia muita influência de fora que poderia atrapalhar o desenvolvimento daquela comunidade na simplicidade, na seriedade do Evangelho, na doutrina dos apóstolos, no ensino de Jesus Cristo, na sua obra, na salvação e etc. Por isso que Paulo elabora de maneira maravilhosa esse tratado. Eu gostei muito do que eu li, um comentário aos Romanos, um autor que vai dizer que Romanos é um resumo da compreensão que Paulo tem da obra de Cristo, do anúncio de Cristo. Olha que bênção, né? É a compreensão que Paulo tem da obra de salvação. Então, é como se é a compreensão do Evangelho, do anúncio, das boas notícias, das boas novas que Paulo tem. Ele resume e escreve isto e esclarece aos Romanos. Romanos é uma obra completa para compreendermos todo o plano de salvação. Tudo que é importante a sabermos das consequências da obra de Cristo na salvação. Então, para concluir esta nossa introdução sobre Romanos, um escrito importantíssimo, muita gente escreveu sobre isso, então tem muita interpretação. Há 1.700 anos que estão tendo comentários sobre Romanos. Então, com certeza, em algum ponto pode haver uma divergência. O que importa? O que Deus fala ao teu coração através da palavra dele. A autoria de Paulo, indiscutível. Ninguém disse o contrário, quem tentou não provou. Paulo é o autor. Ele ditou e alguém escreveu esta carta ali, um discípulo dele, né, junto com ele, pois se identifica ao final. Por volta de 50 até 60 depois de Cristo. Eu escolhi a data de 57 ou 58 por causa do comentário que eu estou usando para me ajudar nesse estudo. Paulo estava se preparando para a última viagem a Jerusalém, levar a oferta que ele tinha para os pobres de Jerusalém, que ele havia coletado nas igrejas aonde ele havia pregado e iniciado o evangelismo. Estava hospedado no porto de Cencreia, na cidade de Corinto, na casa do seu amigo Gaio, quando ele recebe a notícia do que estava acontecendo, que a igreja de Roma estava passando por um problema interno. Os judeus cristãos que voltaram, que guardavam uma série de coisas da lei, encontraram os cristãos que tinham ficado, e esse povo tinha sido expulso por causa do edito de Cláudio, que eu já falei, né? E a igreja então começa quase que uma disputinha ali. Tem que guardar o sábado, não tem que guardar o sábado. Tem que comer porco, não tem que comer porco. Quando isso chega até Paulo, ele então escreve
este tratado, esta carta estudo para esta igreja, num sentido de trazer paz, de apaziguar, de mostrar um caminho, de direcionar. É uma carta cujo estilo literário é muito rico. Ele usa inúmeros recursos da retórica grega. Então, provavelmente era uma comunidade constituída de pessoas que tinham bastante conhecimento, provavelmente conhecimento da própria filosofia grega, romana e etc., né? E usa muitos recursos de discurso também, por causa da didática, mas também para dar beleza. Então, acima de tudo, é uma carta, é um escrito cuja organização das palavras, a maneira que ela foi dita para ser escrita, é muito bela. E é um dos escritos mais importantes do cristianismo. E, para concluir, né, Romanos é um resumo da salvação. Nós somos salvos por Cristo por meio da fé. Mostra como que os cristãos são salvos por Cristo através da fé. Então, Romano é a compreensão de Paulo que ele tem da obra de Jesus, do Evangelho de Jesus, e ele ensina aos romanos e ensina a nós.